que é que pode correr mal? Estou de improviso, de tronco nu, de calções, no meu quarto, a olhar para uma parede branca. Mentira, estou de olhos fechados. Porra, não devia ter dito isso. A comédia é verdade e agora começam a pensar que eu sou um trafulha. A suspensão da descrença, se for à vida, pronto, acabou-se o pacto entre o comediante e a sua audiência. A audiência não consumidor. O consumidor papa tudo. Já nem quer surpresa, porque a surpresa pode criar o pânico. Não, a comédia é outra coisa. Agora, a comédia atual é anticomédia, quando comparada com a antiga. Esqueçam isso. Vamos começar. Encetemos este sertão modestamente erótico com Gana, país africano, mantendo a ilusão que nos mantemos vivos. Ora, o que é que eu tenho aqui além de empatia, língua afiada, proscárnio? Empatia estava no céu da boca, tinha morrido, mas eu, enquanto Cristo, Filho de Deus, também ressuscitei-a à cacetada. É a minha forma. Métodos não se discutem se a ideia é trazer as coisas à vida. Mas não é isso que eu procuro. Eu procuro autenticidade. Típica no humorista e podcaster português, acumula funções, às vezes uma terceira. A vida está difícil para todos. É vê-lo numa aula da fisioterapia a juntar muletas linguísticas. Mas é preciso avançar para o podcast propriamente dito. Tenho aqui algumas linhas condutoras para este episódio, para não divagar demasiado. Não será um episódio típico de série que vocês estão habituados a ver por aí. Vamos coligir os factos e pronto. Não vamos articular nada. Isso não me interessa. Basta às vezes nem vou sequer mencionar o nome das personagens. Quer ser paralelos, não se esqueçam é de improviso, não se esqueçam que eu sou burro, não se esqueçam que eu gaguejo, não se esqueçam que eventualmente ficará a meio. Eu sou xandiano, de Tristram Shandy, interessa-me a divagação. Eu sou filho de Emerson, filósofo naturalista, Thoreau, o gajo que se encafuou nos bosques do Walden. Eu sou esse tipo. Eu ando à procura de uma Moby Dick aí tresmalhada no meio do monte, porque para a água não. A água, mar alto, estamos parvos e se o barco afunda. Pegando no episódio, vamos por aí fora. Começa com um segmento stand-up, para muitos, possivelmente, o primeiro segmento de stand-up que viram. Durante muitas décadas, nós tivemos o contacto com stand-up com o fragmento do episódio piloto do Seinfeld. Na altura, se calhar, eu recordo-me, possivelmente foi a minha primeira vez, mas nem sequer estabeleci a relação. Isto é stand-up ou é só um gajo em cima de palco maluco com um cabelo que não se usa, a não ser que seja uma velha de 50 anos, quando o mundo era a sépia? São questões que, para a altura, não havia resposta e agora também não, porque nós temos coisas a fazer. Vou citar por alto. Por vezes é mais rigoroso com aquilo que se passou na série, mas se vocês andam a piratear digitalmente e a consumir, é esta a palavra, legendas feitas em cima do joelho, mesmo nos sítios oficiais, eu já tenho visto coisas e não sou o primeiro. Se fosse único, então podiam-me ostracizar. O gajo não está a ver as legendas com olhos de ver. A ver com olhos de influencer. Começa com esse segmento e o Seinfeld, aquele gajo com a cabeça assim normal, mas com o cabelo que lhe dá uma dimensão. O Seinfeld, não sei se já repararam, e eu penso no Seinfeld muitas vezes. Se ele for aquele gajo picuinhas que gosta de limpar os carros, ele próprio, porque há pessoal rico que tem alguns carros, eu não dou o meu carro a ninguém e passo ao lustro. Ele tem uma coleção enorme de carros, então não faz mais nada. E agora se explica a razão pela qual ele só lança um especial de 10 em 10 anos. Claro, tem de passar o lustro aos carros, mas tenho pensado no Seinfeld na questão do cabelo. É um cabelo que já não se usa, no entanto tem um lado prático se ele fosse atirado para a selva. Dá uma ilusão que é maior, é uma cabeça muito maior do que na verdade é. E isso assusta. As aves fazem-no, criam uma ilusão que são maiores. Possivelmente, se tivesse a cabeça rapada, era logo estraçalhado e assim ainda se aguentaria algum tempo. Podia ser uma espécie de descendente do Mowgli. Mas isso são elucubrações para outros dias. Devíamos sair o gozo que é sair. Quero pegar nesta ideia. Eu reconheço-me nesta ideia, mas também reconheço que a mutação operou nesta ideia uma mudança de perspectiva. Há gozo em sair? Sim, mas talvez tenha havido mais. Hoje não queremos realmente sair. E também podíamos ponderar o que é sair nos moldes atuais. Saímos verdadeiramente?
Se calhar já vamos para aí, vamos pôr carga filosófica nesta ideia. O gozo que é sair, ele reforça, se calhar em contraste com a vida do trabalho, sair era uma espécie de liberdade, a liberdade possível. A boémia, não é esta boémia postiça, em que somos encurralados, compra aqui, adquire aquilo, e meu Deus que eu não tenho dinheiro para uma cerveja nem para um Magno. Associaste o gelado à boémia, deixa-te disso. Ora, devíamos sair, devíamos ficar em casa. Esta foi a mudança. Das pessoas que eu conheço, e estou a pensar de pessoas 40 para baixo, não indo até aos 5 anos, porque essas pessoas ainda não convivem bem com a ideia de boémia, o iPad está a estragar essas pessoas, parece-me que houve esta mudança. O ímpeto de sair foi mudado para, apetece-me ficar em casa. Porquê? As opções, não estou a dizer nada de novo, nos terrenos do óbvio ululante. Há tanta oferta, por exemplo, do cinema, os cinemas, pensando no Algarve, morreram todos, as possibilidades de sair, a não ser que queiramos gastar somas chorudas num jantar que vai saber não é bem nada, é muito difícil encontrar um sítio que não sirva hambúrgueres. O hambúrguer quer uma coisa que não se via. Faz falta um estudo sociológico da proliferação do hambúrguer. O pessoal está preocupado é com as algas e com os peixes-aranha no Algarve no verão, mas eu estou preocupado é com as hamburguerias. Um gajo vai a qualquer lado, qualquer esquina. Mas aqui estavam umas putas a atacar. Agora estão 3. Eu no outro dia fui perto de Quarteira. Numa ruazinha havia 3. Começa a achar que a hamburgueria per capita, o valor é maior que nos Estados Unidos, já não devia ser legal. Eu acho que houve aqui uma mudança de paradigma. Palavras caras para afastar, não é? É repelente. Gosto às vezes de frisar o R. Não vou por aí que isso já é feito nesses arrabalos. Houve aqui uma mudança no tocante à forma como encaramos as saídas e os encontros, que mais tarde vai ser explicado aqui na série. Na série, este podcast. O indefinido atraía-nos. Só saímos com um plano definido. A indefinição hoje tem de se reger por guidelines. Eu acho que a aventura em tempos seduzia-nos, e se recuar ainda para tempos mais atrasados, pessoas mais antigas que eu, a aventura era a mesma coisa, o salto para o desconhecido, e nem quer ir para o início do século XX, ali em França, em que, ou antes, no final do século XIX, em que figuras errantes, os flaneurs, os poetas malditos, algo que seduzia e provocava até no artista, não olhavam para cima para serem guiados por uma estrela guia. Não é que ela saber onde é que está o Cristo, o menino. Eu vou para um sítio qualquer e posso dar com o menino, como o diabo, como o abismo, com a minha vida, com o amor. Nós hoje só saímos com um guia turístico à porta. Conduz-me os passos. Desmontado. Recentemente há um livro que eu estou a gostar muito, possivelmente o melhor livro que eu vou ler durante este ano, escrita para desocupados. Um micro-exemplo que ela utiliza a nível do turismo e a estupidificação do turismo e a forma como não sabemos lidar com o tédio. Isso também casa com o primeiro episódio. Apesar de ser um segmento curto, gosto de fazer este salto entre aquilo que a série retrata e aquilo que o mundo se tornou. Por vezes é um decalque, não mudou assim tanto. Pode acontecer, é uma mudança de verniz e isso dar-nos a impressão que mudou. Outra vez é um salto abissal. A forma como nos relacionamos com o tédio é abissal. E o turista é mesmo um marcador que exibe a nossa vontade de escorraçar o tédio de por onde der. O turista pode ir para um sítio paradisíaco, não consegue estar numa piscina. A imagem do ocioso burguês tem de haver uma espécie de ocupação, tem de aparecer um gajo para lhe fazer coreografias. Não, agora mexe assim. Nós temos de ocupar todos os tempos, não há nada fora do guião. E isto contrasta com esta ideia inicial do primeiro episódio, em que nós atirávamos-nos, vamos sair, vamos para o engate. E o engate tem em si, ou pelo menos tinha, antes do Tinder, a possibilidade de falhar era imensa. Por exemplo, não querendo comparar o homem e um urso, porque isso entraríamos aqui numa brincadeira que já foi levada aos pinkers na internet, as mulheres que preferem ursos a homens. Eu percebo, por exemplo, já abracei muitos ursos desconhecidos na natura e raramente ando a abraçar homens desconhecidos na natura. Percebo o fascínio e talvez esse urso seja uma espécie de relações públicas dos outros ursos. Os ursos investiram naqueles ursos da natura para um dia que se apossarem do mundo civilizado, toda a gente queira abraçar e isso será o nosso fim. A revolta dos ursos será terrível.
Epá, para onde é que eu fui, caraças? Depois diz, há quem anda à nossa procura, deve ter saído. Este tipo de coisas deixaram de existir. Com a entrada do smartphone, sobretudo a tecnologia, mas o smartphone em específico, o sair tornou-se impossível. O sair foi uma palavra esvaziada. Onde é que ele está também é um bem de luxo. Alguém que está indetetável, alguém que saiu verdadeiramente, supondo que não é um mito, é um gajo que não é aquele gajo que saiu fora do sistema, é um gajo que tem a possibilidade de não se vergar segundo os ditames da sua época. Está mesmo muito bem. Há quem anda à nossa procura, deve ter saído. Isto acabou. O telemóvel oferece-nos a suposta mobilidade. Ninguém nos ligava depois de não termos atendido num dia irritado. Não atendemos. Hoje, o que é que te passa? Não atendeste? Eu liguei-te há 5 minutos. Amiga, a minha disponibilidade. A tecnologia fez com que a servidão ganhasse tentáculos. Hoje temos de estar sempre disponíveis. E sabem qual era a figura histórica que estava sempre disponível? O escravo. Hoje nunca saímos verdadeiramente. Mais uma vez, o óbvio ulante, mas eu quero desdobrar esta ideia. Nunca saímos verdadeiramente. E daí talvez a semente do nosso mal-estar. Não há grande diferença entre o trabalho e o lazer. O lazer foi corrompido, não há tempo morto. Mais uma vez, a nossa relação perturbada com o tédio. Filosoficamente falando, pegando nos termos de Séneca, a divisão entre vida contemplativa e vida ativa quebrou-se. Só há vida ativa. Mesmo quando estamos nos nossos tempos livres, estamos a pensar neles de forma a monetizá-los. E daí a fraca potência de raciocínio. Era na vida contemplativa que cresceu o pensamento, as grandes discussões, a filosofia, a ciência e por aí vai. Daí que, como diz o Juan Villoro, pela primeira vez em muito tempo, nestas últimas décadas, o coeficiente de inteligência está a diminuir. Não precisávamos de dados. Há coisas para as quais nós não precisávamos de dados. Acho que está aí. A capacidade de raciocínio da pessoa típica está a diminuir em flecha. A capacidade de interpretação, os factos, não consegue relacionar os factos. Nós, no máximo, ficamos com um conjunto de factos. Estão aqui os factos. Não queres estes? Então temos outros. É uma paródia àquela ideia do Groucho Marx. Estes são os meus princípios. Mas se não te servir, eu tenho outros. Todas as pessoas utilizarem este modus operandi dos factos. Filósofos, estatísticos, cientistas, políticos. Temos factos. Quando os factos não nos agradam, vamos buscar outros. Ok. Mas não há pensamento em cima disto. Se fizéssemos um Seinfeld à nossa época, isto seria diferente, porque não há uma distinção entre a vida contemplativa e a vida ativa. Hoje ninguém sai, porque quando saímos levamos a nossa vida ativa connosco. Estamos sempre a pensar no trabalho, somos siameses do trabalho. Precisávamos de ter um cirurgião que fosse connosco e o cortasse, e depois o gajo renascia, a nossa maldição. Talvez o nosso maior desejo seja realmente sair hoje. Antes era um desejo, mas era facilmente concretizável. Queremos sair? Saímos. Podemos não sair logo, passados 5 minutos, não naquele dia, mas saíamos. Hoje não saímos. E quando saímos, que não é verdadeiramente sair, acontece, vem-nos à cabeça aquela letra do António Variações, só estou bem ou não estou. Quando vamos a sítios para sair, é um mal-estar nas feições daquela pessoa e a performance com os telemóveis. Isto já foi debatido milhões de vezes, humoristicamente ou não. Fantasiamos durante uns segundos, que é a gravação do conteúdo, e voltamos para um marasmo, que é um marasmo estéril. Ao contrário do tédio, o tédio histórico, que acontecia aos homens e a todos os homens, dos rasos até aos altos, e isso produzia efetivamente ideia. Hoje não, hoje afastamos-nos, só que o tédio nunca anda muito longe. E quando somos sufocados por ele, não temos gramática para trabalhar com ele. Depois há aquele episódio em que o Seinfeld e o Constanza estão numa lavandaria. E o gajo diz que é a cena mais entediante a que já assistiu. Também já foi falado, até o próprio Seinfeld já o fez, experimentar roupa. Pessoas que experimentam 30, 40 peças ou passam um dia todo a experimentar a roupa num shopping. Essa roupa é trazida para casa, é acumulada num guarda-fato e nunca será usada. E de facto o que nós trouxemos foi ração para traças. Muito trabalho para construir, sei lá, um museu para as traças. Temas laterais. O cerne deste episódio é a forma como falamos com alguém que acabamos de conhecer. Hipérbolos, o tom de quem quer vender alguma coisa, muito meloso, uma autenticidade postiça, somos escutadores falsamente ativos. Isto tudo desmorona.
porque queremos do outro algo bem concreto. Estamos em performance. Possivelmente a forma como lidamos alterou-se porque a nossa atenção é mais curta e todas estas ficções continuam a existir. A do escutador postiçamente ativo rapidamente cai se do outro lado houver um sentido crítico. A não ser que do outro lado também, como eu já tenho visto, o observador também é um observador acrítico. Esta relação entre observador acrítico e escutador postiçamente ativo, por vezes pode demorar meses até se descobrirem, mas tu não estás a ouvir aquilo que eu estou a dizer, nem tu estás a prestar atenção àquilo que eu estou a fazer, nem sei quem és. Para dizer a verdade, estou há 6 meses contigo, nem sei quem és. Eu pensava que eras uma galinha, ok. O fenómeno que foi transposto para os nossos dias e talvez até se agudizou, temos a mania que somos pertalhaços, os exegetas dos primeiros encontros. São pessoas que no dia-a-dia não conseguem interpretar nada, não gostam de poesia, nunca pegaram num livro, mas assim que um elemento desse encontro diz ao amigo, olha, vou-te dizer o que é que aconteceu, aquelas pessoas tornam-se autênticos críticos literários face às palavras que são citadas da conversa. Não, o que ele quis dizer é isto porque, tem atenção, aquele gajo disse aquela coisa e isto está provado cientificamente que conduz a determinada situação. E isto agudizou-se. Há pessoas a perguntar ao ChatGPT o que é que aquilo quer dizer. Tornámos-nos paranoicos. Paranoicos das palavras dos outros. Não pode haver entrelinhas, daí o nosso horror a frases duplo sentido, metáforas que a cabeça atual entra em curto-circuito. No entanto, não deixamos de ser exegetas, críticos literários, parece que temos a literatura toda às costas. Mas voltando para a questão da lavandaria, aquele momento em que a personagem está a olhar para o tambor da máquina, isto dificilmente acontece, e se acontecer, essa pessoa é realmente internada porque está a fugir da norma. Ripostando, não sei se é a coisa mais chata que pode acontecer à vida de um homem. Eu já vivi coisas piores. Esta situação em específico já não pode ser encarada como tédio. Estes tempos mortos foram colonizados pela tecnologia. Os sinais que parecem estar por todo o lado nas conversas. E aí dividimos as pessoas, os próprios intervenientes da conversa e os exegetas, aos crentes e os descrentes, que conseguem, aos paranoicos e os antiparanoicos, os conseguem encontrar ligações em tudo e os que não conseguem encontrar ligações em nada. Tornamos-nos uma espécie de detetive. Pessoas que na sua vida não conseguem encontrar relações em nada, na conversa conseguem ser tudo, conseguem de cabeça extrair a árvore genealógica da pessoa com 2 ou 3 frases. Dando um passo atrás, ir à lavandaria, para mim, é porreiro. É entediante, sim, mas dá para ver outras pessoas aborrecidas. E isso é entusiasmante. Cria sentido de comunidade. Indo um bocadinho mais longe, eu no outro dia estava numa lavandaria, minha namorada estava numa lavandaria, estava a fazer-lhe companhia, e a pensar que as salas de espera basicamente são lavandarias sem máquinas. E se assim é, se calhar não é má ideia encher as salas das urgências com máquinas de lavar e assim, enquanto esperamos durante horas, lavamos a nossa roupa. Este é um episódio da apresentação de personagens e o Seinfeld legenda o Kramer dessa forma: não sais do prédio há 10 anos. Esta frase, na altura, teria um peso hoje. Como é que ela é lida, por exemplo, pelos japoneses, que adoptam esse lema? Pessoal que leva anos sem sair de casa. Isto tem um nome, agora não me recordo. E seria engraçado perceber que há uma relação. Os japoneses viram a série Seinfeld, que é uma série que chegou a todo ao lado, e se eu fizer como este tipo que não sai de casa há não sei quanto tempo? Regressando ao epicentro do episódio. Ninguém compreende o outro. Uma pessoa que tinha vivido 15 dias dá-se conta disso. O outro é-nos sempre incompreensível. Apesar dos exegetas, dos interpretadores, dos subinterpretadores, dos sobreinterpretadores, o outro, mais tarde ou mais cedo, vai revelar-se inacessível, incompreensível. O mundo dos encontros, que é tensão, tesão e mal-entendidos. Ou então o tesão e a tensão provoca mal-entendidos. Ao ver este episódio, vem-me a hipótese de talvez tenha sido este episódio que deu pontapé de saída a um tipo de comédia que se refere aos relacionamentos, a um tipo, porque o relacionamento não é um tema novo, esta forma de tratar as coisas talvez tenha começado com este episódio. Ainda hoje é bastante comum ver este tipo de coisas em stand-up. Isto é fonte para milhões de abordagens. O eixo é ninguém compreende o outro, é incompreensão, é impossibilidade de chegarmos ao outro e darmos-nos conta que só ao custo é que falamos a mesma língua.
Mais à frente, a ideia que o encontro é uma entrevista. Aqui, passando para os nossos dias, em virtude da vida contemplativa ter desaparecido e só estarmos na vida ativa, todos os encontros, todas as possibilidades, todos os encontros de qualquer foro são entrevistas. Estamos sempre a candidatar-nos para qualquer posto. Posto de amigo, posto de conhecido. Estamos sempre a fazer um casting. É um casting permanente. Um ponto que não mudou assim tanto, talvez seja mais subtil, mais cínico, mais pós-moderno. Seria fácil quebrar as dúvidas se o Seinfeld fosse direto. Mas não. Ele, como o homem de hoje, prefere andar às voltas, armado em detetive, juntar as pistas. Por azar, o homem nunca é uma mente brilhante. Se continuasse por esta via, o episódio era infinito e assemelhar-se-ia à vida. Por vezes acontecem durante anos. Gosta de mim, mas depois não avançam. Isto acontecia nas escolinhas. Isto, se fosse até aqui, era a escolinha. Será que ela gosta de mim? Não, ela deu aquele sinal, mas depois o amigo, não, ela gosta bem de ti. Ela trouxe a saia às bolinhas, não, mas ela no outro dia não trouxe a bandelete. Já te trocou. A linha que arrebenta com todas as dúvidas é quando ela diz, após receber um telefonema, nunca fiques noivo. E aquilo mudou tudo. A postura do Seinfeld mudou, o tom mudou. Estás noiva? Do ponto de vista da história, esta deixa não podia ter aparecido logo, não havia conflito. Suponho este cenário, a primeira vez que ele interagia com ela, sabes, eu sou noiva. E ele, ok, eu agora tenho de ir buscar o gás para uma prima que mora no outro lado da cidade, está bem? É claro, do ponto de vista da história, só faz sentido com o conflito. Na vida, se calhar, como nós, não sei, dependendo da vossa vontade de histórias, às vezes convém perguntar logo. Fecha com um mini beat em torno de uma ideia que me parece problemática. Ainda hoje é usada para sacar cona ou para ficar bem na fotografia. As mulheres são subtis, os homens são óbvios. Não me parece que isto esteja verdade. O que não faltam são mulheres subtis e óbvias e o contrário nos homens. Eu parece-me que é daqueles lugares comuns que não são verificáveis no mundo real. Deixa elas ficarem com isto e toda a gente está a dizer obviedades, quer de um lado, quer do outro, e ficamos todos contentes. Não obstante, o Seinfeld tem razão no exemplo que aponta. Estes fragmentos que ele apresenta no primeiro episódio são bons bitos, no melhor sentido. Inspiraram tantos. Partindo desta ideia de as mulheres são subtis, os homens são óbvios, que não é uma ideia tão fresca, porque há muita coisa para trás a incidir nisto, mas a forma como desenvolveu é fresca, e a ideia do sair de há pouco, quantas e quantas versões é que surgiram depois disso, inspiradas nestas ideias? Foi pai de muita coisa. Isto continua a ser verdade. Há pessoal que apita da estrada, não sei se é tão simples quanto isso, de faltam-nos ideias, é para ela ir para dentro do carro. Parece-me que é uma caricatura. A premissa parece-me fraca, mas os exemplos que ele dá de seguida são bons e parecem-me verificáveis até hoje. E este foi mais um episódio do Seinfeld, em torno do primeiro episódio da série. Meu nome é Roberto Gamito, 5 estrelinhas e estamos aí. Beijinho. Beijinho é no podcast que eu tenho. Aqui é um passou bem. Até à próxima.